Então, você que vai assistir esse vídeo ou está assistindo esse vídeo pelo YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, que Deus te abençoe. Nós somos da comunidade evangélica Geração da Conquista, aqui quem fala é o pastor Renato, e nós estamos na Escola Bíblica de Discipulado, conjunto ou uma série de lições chamados de Eclesiologia, e nós estamos estudando a história da igreja, né? Nós estamos estudando a história da igreja e hoje nós vamos para Atos capítulo 15. Na aula passada, não sei se vocês lembram, foi uma aula bem pequena também, mas nós falamos da primeira controvérsia. O capítulo 15, ele inicia com uma controvérsia. Não sei se os irmãos lembram que o capítulo 15, ele retrata já no início. Veja que a gente está falando da história da igreja, né? A igreja, ela surge dentro da história em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo e o cumprimento das promessas. Em primeiro lugar, feita por Jesus através do profeta Joel, e em segundo lugar, feita pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele disse assim: aguardem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, sob essas duas promessas, a promessa de Joel, né, que Jesus faz através do profeta Joel, lá em Atos capítulo 2, e em Atos capítulo 1, quando ele fala que os seus discípulos seriam revestidos de poder. Então, em Atos capítulo 2, então, desce o Espírito Santo, e o Espírito Santo, então, inaugura a era da igreja. Então, a igreja começa, meus amados, com a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitam a Jesus, começa com a estruturação de uma nova sociedade, começa com a escolha de outros líderes da igreja, a igreja em Jerusalém. Perceba que a igreja começa em que cidade? Jerusalém. A igreja surgiu ali, né? Enquanto local, veja bem, enquanto localidade, a narrativa bíblica narra a igreja surgida em Jerusalém, né? E o desencadeamento desta igreja na história. E aí, então, surge, então, em Atos capítulo 6, o primeiro grande problema da igreja, e ele é resolvido com a instituição dos diáconos. Pastor, onde é que estão todas essas informações? Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Então, você entra lá no canal da igreja, né? E aí você vai ver aí todas essas informações nos vídeos anteriores. E aí, meus amados, o que acontece? Né? Então, surgem os diáconos. Dos diáconos, né, a igreja continua crescendo, mas ali, por volta do final do capítulo 7, início do capítulo 8, surge a grande perseguição. A igreja, então, sai da região de Jerusalém e começa a se expandir. Ela começa a sair para as regiões circunvizinhas à cidade de Jerusalém e ela começa a atingir a região da Judéia. Da Judéia, ela parte para Samaria através da ação evangelizadora de Filipe, do diácono Filipe, né? E aí, através dessa ação evangelizadora, né, a igreja continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua indo para outros locais, e aí surge uma grande e poderosa igreja, não agora na cidade de Jerusalém, mas surge uma poderosa igreja em que cidade? Na cidade de Antioquia, ou seja, surge então uma igreja gentílica. Como assim, pastor, uma igreja gentílica? Percebam que se você lê o livro de Atos, você vai perceber, querido, que a igreja, o relato bíblico, que a Bíblia fala, o que a Bíblia conta, em primeiro lugar, é o surgimento da igreja em Jerusalém. Mas conforme a igreja vai crescendo, o relato bíblico agora aponta, né,
aqui perto do capítulo 14, capítulo 15 de Atos, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Ela aponta para a narrativa bíblica, deixa um pouco a igreja. Na realidade, começa lá no capítulo 13, né? No capítulo 13. No capítulo 13, né? Surge, então, a narrativa da igreja de Antioquia. Ou seja, era uma igreja que agora a sua grande parte de sua membresia não era de judeus, era de gentios. Tinha judeus? Tinha judeus também, mas tinha gentios, eram pessoas que vinham, né, da cultura grego-romana, vinham ali daquele ambiente sociocultural não judaico, mas agora do Império Grego-Romano, especificamente na cidade de Antioquia. Então surge uma poderosa igreja. E, meus amados, o capítulo 15, então, voltando, inicia com uma controvérsia. Por quê? Porque, se você ler lá, vamos reler lá, vamos só. Atos capítulo 15, lá no comecinho, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, começa a surgir, né, um ensino que vai ser um grande problema para a igreja até os dias de hoje. Crente, olha, escuta, crente, surge naquela época, nós estamos lendo Atos capítulo 15. Eu estou lendo contigo Atos capítulo 15, verso 1. Surge em Atos capítulo 15, verso 1, um problema doutrinário de origem em tradições humanas que causa problema na igreja até os dias de hoje. Que problema é esse, pastor? Ou seja, o problema de que a salvação depende de uma outra coisa fora da realidade da obra de Cristo. Ou seja, se vocês não se circuncidarem, bem, pelo menos esse era o ensino da época. Se vocês não se circuncidarem e se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Ou seja, meus amados, estava condicionando a salvação à observância de ritos e à observância de tradições humanas, né? Então, esse problema existe na igreja até hoje. Até hoje, meus amados, nós estamos vivendo. Até hoje nós vivenciamos esses problemas, né? Até hoje nós temos igrejas que pregam sacramentos. Até hoje nós vemos igrejas que tiram a suficiência da obra de Cristo, né? Que tiram a suficiência da obra de Cristo para além da obra de Cristo, exigir alguma coisa a mais para que o homem seja salvo. Mas qual é o nosso discurso? O nosso discurso, querido, tem que ser o de Pedro, né? Tem que ser aquilo que Pedro falou. Vamos ver o que o apóstolo Pedro falou? Atos capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 8, queridos. Atos capítulo 15, a partir do verso 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, ou seja, aceitou os gentios, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido.
ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os nossos corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, amados, nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo por meio da fé. É isso que salva o homem. Igreja nenhuma salva o homem. Batismo não salva o homem. Rito nenhum salva o homem. A ceia do Senhor não salva o homem. Nenhum rito é capaz de salvar o homem. O que salva o homem é a fé do homem no Evangelho de Jesus Cristo, através da graça que se manifesta na vida da pessoa quando ela entrega a sua vida para Jesus. Então, amados, a história da igreja, então, aqui no capítulo 5, começa a ser marcada aí por esse problema, né? E é importante a gente entender isso, porque é um problema que nós vivemos até hoje, tá? É um problema que nós vivemos até hoje, porque nós vemos, no meio do cristianismo, pessoas exigindo coisas, pessoas sendo disciplinadas na igreja, porque não estão sendo batizadas, porque não estão batizando seus filhos recém-nascidos. Tem gente que ensina que a pessoa que não é batizada vai morrer pagão, vai morrer e vai para o inferno. Então, meus amados, veja que a salvação ela foi distorcida. A salvação é uma realidade para aquela pessoa que tem fé em Jesus Cristo e entrega a sua vida para ele. Acabou. A partir deste momento, se este ato foi feito de forma real e verdadeira, acabou. Você é salvo. Eu quero profetizar sobre a sua vida esta palavra baseada na palavra de Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você é salvo. Ah, pastor, por que a igreja se batiza? Por que a igreja batiza, então, as pessoas? Porque isso foi uma ordenança deixada por Jesus, já expliquei isso também, está em vídeos anteriores, assista ao nosso canal, senão você não consegue crescer. Então, em vídeos anteriores, eu já ensinei isso, que isso aí é consequência da salvação, é só isso. O batismo é a representatividade física daquilo que, da efetividade espiritual que ocorreu em sua vida. Eu vou repetir. O batismo é uma representatividade física da efetividade espiritual que foi realizada na sua vida. Ok? Você não se batiza para ser salvo. Você se salva para depois ser batizado. Ok? Você é salvo para depois ser batizado. Então, meus amados, é isso que... E esse é o ensino da palavra de Deus. Então, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque o transcorrer da história da igreja, a gente vai ver, né? A gente vai ver o gnosticismo, a gente vai ver o dualismo platônico, a gente vai ver isso tudo na história da igreja. E onde isso reflete nos dias de hoje. Ok? Vamos lá, vamos continuar? Então, nós fomos vendo, e no último vídeo a gente foi até o verso 35. Eu não vou repetir a aula do último vídeo, a gente foi até o verso 35. Vamos a partir do verso 36? Né? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:
Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Então, aqui, meus amados, temos um relato de Paulo e Barnabé, e eu quero fazer um destaque aqui, crente. Escuta, crente, aqui, só um pouquinho. Eu quero fazer um destaque aqui para Paulo, para até relembrar algumas coisas. Né? Paulo surge ali, esse personagem, Paulo, ele surge em Atos capítulo 7, no finalzinho de Atos capítulo 7, início de Atos capítulo 8, e em capítulo 9, ele surge como Saulo. Saulo, então, era um grande perseguidor da igreja. Né? Era um homem, né, que, sendo judeu, da tribo de Benjamim, e Saulo, ele era da seita dos fariseus. Ele pertencia a um dos grupos do judaísmo chamado fariseus. E, dentre os fariseus, ele era alguém que se destacava. Então, ele recebeu do Sinédrio, né? Eu já expliquei o que é o Sinédrio. O Sinédrio é o órgão religioso, político e social que regia a vida social, religiosa e política dos judeus, né? Então, ele recebeu deste órgão o quê? Cartas de recomendação, a autorização. Para quê? Para ir de cidade em cidade, né? Indo em determinadas casas e prendendo todos aqueles que se declaravam cristãos. Então, ele prendia homens, mulheres e crianças. No capítulo 9, esse homem tem um encontro com Deus. Isso também está em aulas anteriores. E tem uma parte ali do capítulo 9 que é interessante. Deus separa Saulo para evangelizar. Depois desse encontro com Deus, depois que Saulo entrega a sua vida para Jesus, ele tem o seu nome mudado pelo próprio Deus para Paulo. Saulo significa desejável, né? Paulo, né? Então, Saulo significa desejável. Paulo significa pequeno. Então, Deus muda o nome dele de desejável para pequeno, e Deus diz assim, olha, vou mostrar para Paulo o que significa sofrer pelo meu nome. E ele, então, ele é designado para pregar o evangelho aos gentios, e Paulo, então, começa, né, com as suas viagens, e aqui é um dos relatos, né? Ele vai viajando, e qual é a grande preocupação de Paulo? Não é só fundar as igrejas. Perceba que ele fala para Barnabé, voltemos, né, para o quê? Para animarmos os irmãos. Qual é a grande lição para nós hoje, meus amados? Qual é a grande lição para nós hoje? Nós precisamos, meus amados, nos reunir, nós precisamos estar juntos para quê? Para aprendermos uns com os outros. A reunião da igreja tem esse sentido que a gente resgata da história da igreja, que é o quê? Que é nos animarmos, que é compartilharmos as revelações, as iluminações que o Espírito Santo nos dá, né, quando nós temos relação com a palavra de Deus, através da oração, através do jejum. O meu relacionamento com Deus vai me proporcionar ensinamentos e experiências. E esses ensinamentos e essas experiências, elas precisam ser o quê? Compartilhadas. Precisam ser disseminadas no meio do povo de Deus, para que você
fortaleça a minha fé e eu fortaleça a fé de vocês. Amém? Então é por isso que a igreja se reúne, por causa desse ensinamento. Mas aqui nós tivemos um problema, né? Tivemos uma discussão aí por causa de Marcos, né? De João, né? Que era o sobrinho de Barnabé. Esse João, também chamado Marcos, isso aí está no verso 37. Vocês sabem quem é esse Marcos aí? É o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Sabia disso? Então, esse jovem aqui, Marcos aqui era um jovenzinho, era muito jovem ainda, que na primeira vez que Paulo viajou com Barnabé, ele acompanhou Paulo e Barnabé naquela primeira viagem, naquele primeiro esforço missionário que Paulo fez. Só que o que aconteceu? Isso está em algumas aulas anteriores. Só que o que aconteceu? Chegou ali na região da Panfilha, Marcos não aguentou o rojão, meu irmão, porque é aquilo que eu falei lá naquela oportunidade. Andar com o apóstolo Paulo era meio complicado, porque Paulo ele gostava de quê? Ele gostava de pregar o evangelho. Paulo era um cara ousado e, geralmente, quem andava com Paulo andava quase que apanhando, andando, né, sob perigos. Paulo ele era um cara destemido. Paulo ele não tinha medo de muita coisa, não, né? E aí, talvez esse tipo de situação, talvez esse tipo de rotina, né? E em virtude da pouca idade de Marcos, talvez ele ficasse com medo. E eu falei, rapaz, eu vou dar um tempo, tio. Falando com Barnabé, né, que era tio dele. Vou dar um tempo, eu não vou andar com Paulo, não, que andar com Paulo é complicado. Paulo, ele não é mole, não. E aí ele deixou de acompanhar Paulo. Aqui na oportunidade, quando no texto que nós lemos, de Atos, capítulo 15, do verso 36 ao verso 41, quando eles voltaram para fazer exatamente isso, animar os irmãos, né? Eles iam voltar pelo mesmo trajeto da primeira viagem, e aí Marcos, com medo, não quis ir, Barnabé quis levá-lo, e aí eles tiveram discussão, e aí Paulo e Barnabé se separam, né? Paulo, então, começa a trabalhar com Silas, né? E Barnabé vai para um outro local chamado Chipre, né? Com Marcos, ok? Vamos lá ao capítulo 16? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Quem é que chegou a Derbe e depois a Listra? Paulo e Silas, tá, irmãos? Paulo e Silas navegaram, foram ali para, né? Tá aí, ó. Mas Paulo e Silas partiu, encomendados pelos irmãos à graça do Senhor, passou então a Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Olha o texto continuando. Chegou a Derbe. Quem é que chegou a Derbe? Aí a gente tem que pegar os versos anteriores. Paulo e Silas, né? Vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, nós vemos aqui Paulo, então, continuando, ele encontra Timóteo. Irmãos, Timóteo vai ser o pastor da igreja de Éfeso. Anos depois, esse jovem, né, de mãe judia e pai grego, que foi circuncidado por Paulo não para ser salvo, porque a razão nós acabamos de ler aí. Por que ele foi circuncidado? Por que Paulo conversou com ele
pô, Timóteo, circuncida aí, sabe por quê? Porque a gente vai ter problema. Por que que a gente vai ter problema? Porque tua mãe é judia, mas teu pai é grego, cara. E tem um pessoal aí ensinando e tem um pessoal aí, os judaizantes aí, que querem circuncidar todo mundo. Então, para você não ter problema, circuncida aí, cara. Mas isso aí não tem nada a ver com salvação. Você já é salvo. Perceba o cuidado que Paulo teve aí, né? E aí ele foi, então, e eles começaram a pregar o evangelho, começaram a levar a mensagem. O principal, e que mensagem eles levavam, amados? Agora, além da mensagem, eles levaram o quê? Eles levaram as orientações. Olha, meus irmãos, se alguém vier aqui e ensinar a vocês que vocês devem se circuncidar, isso é errado. Vocês não precisam se circuncidar, tá ok? Vocês não precisam se circuncidar. Vocês precisam somente seguir o evangelho de Cristo. Que foi o quê? Que foi aquilo que foi determinado em Atos capítulo 15, ok? Então, eles começaram também a levar essa orientação para as igrejas. É uma orientação bíblica, está na Bíblia, né? Que é o quê? Salvação não tem nada a ver com batismo, com circuncisão, com lei de Moisés, não tem nada a ver com isso. É crer no evangelho do Senhor Jesus. E por conta disso, por conta da mensagem do evangelho, por conta da mensagem desta orientação agora vinda da igreja de Jerusalém, o que aconteceu? Aconteceu exatamente aí no verso 5. As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Vamos continuar? Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na região da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, retornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem na Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Amados, a gente tem que ler a Bíblia com sabedoria. Escuta aqui. Escuta, Clemente. Olha só que coisa maravilhosa. Vamos ler esse trechinho aqui, porque isso é muita coisa que a gente aprende, gente. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de compartilhar. Olha só o que a Bíblia está falando aqui. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, perceba, eles foram para a Frígia, pregaram o evangelho. Foram para a Galácia, pregaram o evangelho. Tanto é que depois, anos mais tarde, Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, né? Carta esta que nós já estudamos em vídeos anteriores, né? Resultado desse esforço missionário aqui. Estamos estudando história da igreja. Só que, olha só, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só. Então, perceba que o Espírito Santo, a igreja, ela perdeu isso aqui. Muito nos dias de hoje. Né? A igreja precisa recuperar esse direcionamento do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo vai te mandar pregar ali, e às vezes você quer pregar em determinado local, o Espírito Santo impediu. Está escrito aí. Amém ou não? Está escrito aí. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito aí, ó. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Por quê? Por quê? Propósito de Deus. Não esqueçam que o Espírito Santo é o próprio Deus, né? É uma das pessoas da Trindade, é o próprio Deus.
Então Deus falou, aí, agora não, né? Vamos continuar? Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, de novo o Espírito Santo falou, aí não. Olha só, interessante, né, amados? Então a gente precisa, queridos, como igreja, né? Como comunidade evangélica, agora eu falo especificamente para a minha amada igreja, comunidade evangélica, vamos procurar isso, irmãos. Sabe, essa coisa, vamos deixar o Espírito Santo falar com a gente, ó. Aí sim, aí não, aí sim, aí não. Deixa o Espírito direcionar a gente. Você vai tomar decisões, né? Isso aqui dá um grande ensinamento para a gente. Às vezes você vai tomar decisões sobre a sua vida, sobre o curso que você vai fazer. Jovens aí, ó, jovens, sobre a carreira profissional que você vai seguir. Esposo, escolha de esposa, né? Escolha de ministério na igreja, né? Muita coisa, né? Você tem muitos objetivos, né? A sua vida vai caminhar, como o Paulo estava caminhando aqui, ele estava indo para a Galácia, para a Frígia, para a Ásia, para não sei o quê, estava indo para... Poxa, e agora? A gente vai, vamos para lá. O Espírito Santo, não vai para ali. Quando chegaram numa determinada fronteira, poxa, vamos passar para a região da Mícia, entrar na Bitínia. Não, na Bitínia não. Quer dizer, então, isso, meus irmãos, mas para que isso aconteça, a gente precisa ter uma vida o quê? Como Paulo e os companheiros de Paulo tinham. Uma vida no Senhor Jesus. Se você... Vamos relembrar? Até porque relembrar e viver. Vai lá para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, vou ler do verso 1 ao verso 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separe-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Então perceba, por que, meus amados? Por que isso acontecia na vida de Paulo? Por que isso acontecia na vida dos companheiros de Paulo? É isso que é importante a gente entender. Amém, queridos? Olha só, escuta, crente. Eles eram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como se tocasse assim, ó. Não faz isso, não. Não vai por aí, não, vai por aqui. Não vai por aqui, não, vai por ali. Por que isso acontecia na vida de Paulo? Justamente porque, Atos capítulo 13, jejuavam, oravam, adoravam a Deus. Meus amados, como é que você quer que o Espírito Santo opine na sua vida se você não tem intimidade com ele? Crente, escuta. Para uma pessoa opinar na sua vida, para uma pessoa, de repente, chegar para você e te dar um conselho, você não precisa ter intimidade com essa pessoa? Você não precisa, assim, conhecer essa pessoa? Não é qualquer pessoa, uma pessoa no meio da rua não vai chegar e falar assim, vou te dar um conselho. Não é assim. Você precisa ter intimidade, meus irmãos. Sabe por que a igreja hoje está agindo por ela mesma e não pelo poder do Espírito? Porque ela não tem intimidade com o Espírito. Quando a gente tem intimidade com o Espírito, a gente ouve a voz do Espírito. Ao ouvir a voz do Espírito, a gente segue aquilo que o Espírito falou. Amém, queridos? É por isso que Paulo e os companheiros dele aqui, eles viveram... Olha, Paulo e Silas e Timóteo e Lucas viveram experiências tremendas com o Espírito Santo. Mas uma das experiências mais tremendas, para mim, não foram os milagres, não foi nada disso. A grande experiência com o Espírito Santo que eu vejo, meu amado, é exatamente isso aqui. É o direcionamento do Espírito, sabe? Aquela coisa do Espírito chegar e bater assim. Elaine, não é por aí não, é por aqui. Jota, não é por aqui não, é por ali. Alex, não é por aqui não, é por ali.
É ou não é? Fala a verdade, não é isso que é bonito no Espírito, né? Na nossa relação com o Espírito? Então é isso que a gente tem que buscar, amados. Essa é a grande lição. Outra coisa que eu gostaria que vocês vissem aqui comigo, tá aqui, quer ver? Olha, volta lá sua atenção para o texto. Verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos. Olha o verbo aí. Crente, ó. O crente ele tem que ser perspicaz lendo a Bíblia. Preparamo-nos. Ou seja, preparamo-nos. O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural. Isso significa o quê? Que quem está escrevendo está se incluindo na narrativa. Por quê? Conclui-se, então, que, dentre os companheiros de Paulo aqui, neste evento, estava quem? Estava o próprio Lucas, autor do livro de Atos, né? Então, Lucas estava ali, junto com aquele pessoal todo ali, com Paulo, com Silas, com Timóteo, e eles se prepararam imediatamente para ir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então, perceba, amados, que Deus ele falou objetivamente, mas Deus também fala através de sonhos e de visões, né? Os sonhos e visões que Deus nos dá, amados, eles têm objetivos específicos. Perceba que aqui o objetivo era específico. Que objetivo que era? O objetivo era levar a intenção. Olha, escuta, crente. Qual o objetivo desta visão? Qual foi o objetivo desta visão? Eles estavam viajando, eles estavam indo e pregando o evangelho. Mas o objetivo da visão foi direcionar este grupo de pessoas para a região da Macedônia. Então, o Espírito Santo ele precisa direcionar os esforços da igreja para a vontade e os objetivos determinados pelo Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas foram direcionados através desta visão. Quem é que teve a visão? Paulo. Da visão que Paulo teve, visão essa dada pelo Espírito Santo, né? Então é como se o Espírito Santo tivesse dizendo assim para Paulo: Paulo, pega seu grupo, se prepara, né? Direciona os esforços agora para a região da Macedônia, porque agora o meu objetivo, quem está falando isso? Deus, que o Espírito Santo é o próprio Deus. O meu objetivo é que vocês preguem o evangelho na Macedônia. Ok, queridos? Então vamos continuar? Verso 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, ou seja, Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, perceba que o Espírito Santo direcionou eles para uma das principais cidades do Império Romano na época. Era um distrito, era uma colônia, era uma região de comércio muito proeminente, e toda a região de comércio naquela época reunia muitas pessoas. Desculpa. Né? Então, o que o Espírito Santo fez? Direcionou eles para aquela principal cidade, e ali eles ficaram muitos dias. Perceba que o nome da cidade é Filipos. Anos mais tarde, Paulo vai escrever a carta de Paulo aos Filipenses, né? Então, a carta de Paulo aos Filipenses, ou a igreja
que está em Filipos, né? Foi direcionada por quê? Porque essa igreja, então, é inaugurada com este trabalho, com esta iniciativa total do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos lá, vamos continuar? Versículo 13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Então, Paulo, né, não perdeu a oportunidade, né, ele foi ali para a beira de um rio, encontrou ali, foi buscando oração, né, irmãos? Mas encontrou ali um grupo de mulheres, né, e Paulo não perdeu a oportunidade. Né? Se tinha alguém para ouvir a mensagem de Jesus, ele falava, pregou ali, e nós vemos aqui a conversão de Lídia, que foi uma mulher fantástica, foi uma mulher que ajudou muito o ministério de Paulo, né? E ela se converteu, muitas outras ali, eu tenho certeza, se converteram, e eles ali, os companheiros de Paulo, foram hospedados na casa dela. Certo dia, verso 16, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguiu a Paulo e a nós, ou seja, seguiu a Paulo e a nós, ou seja, Lucas, né? Lucas estava junto com Paulo, né? Seguiu a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Essa mulher falou alguma coisa mais? Nada, né? Ela estava falando alguma mentira? Não. Vamos ver o que a mulher estava gritando? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Bem, até aí, nada demais. Amém ou não, irmãos? Mas vamos continuar? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltando-se, e disse ao Espírito, com letra minúscula: em nome do Senhor Jesus eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante, o Espírito deixou. Meu Deus! Peraí. Então perceba, amados, que o diabo, os demônios, eles têm a capacidade. Presta atenção aqui, cara. Os demônios, eles têm a capacidade, né, de muitas vezes, através de um cenário que muitas vezes está envolvido até numa grande verdade, esses homens são servos dos Deus Altíssimos e lhes anunciam o caminho da salvação, né? Mas aquela mulher que estava falando isso, gritando isso durante vários dias, né? Talvez não tivesse este objetivo, talvez tivesse o objetivo de ridicularizar Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. E aí Paulo, pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o que é que Paulo fez? Né? Tá escrito aí, ó, no último versículo: em nome do Senhor Jesus eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Que espírito é esse? Que demônio é esse? O mesmo demônio que fazia com que esta mulher tivesse aí a predição do futuro, dita lá no verso 16. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito
pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Então, um espírito de adivinhação, ou seja, ela tinha um demônio que dava a capacidade para ela de adivinhar, né, o futuro. Vamos colocar isso aí muito entre aspas, que demônio nenhum, nem Satanás é onipresente, onisciente, onipotente, como Deus, como Deus é. Mas ele enganava as pessoas através dessas falsas predições. E aí, Paulo, então, né, ordena que esse espírito saia desta mulher, e esta mulher, então, é livre desse espírito de adivinhação, desse demônio, que era um demônio de adivinhação, um espírito de adivinhação. Só que olha o que acontece no verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de terem sido severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Então, meus amados, perceba aí o que a ação, é isso? Escuta, igreja. O que a ação da igreja pode fazer? Existia, e é por isso que a gente tem que ler a Bíblia com perspicácia. Existia um sistema, existia um status quo construído, estabelecido nesta região. Amém ou não? Existia um status quo estabelecido nesta região. Que status quo é esse, gente? Que situação é essa? Existiam pessoas que ganhavam dinheiro, existia um sistema econômico, existia já um sistema de obtenção de lucro ali, estabelecido naquela região, sistema este que baseava-se, né, na obtenção de lucro através da ação de um espírito imundo, através da ação de um demônio. Então já existia isso, né? Isso aí a gente vê muito. Vamos lá, vamos sempre mostrar na palavra. Esse sistema está retratado aonde? Verso 16. No verso 16, nós vemos aí que existia ali, né, essa atividade, esta ação, esta capacidade espiritual, né, dada por um demônio para essa moça, auferia lucro para um determinado grupo de pessoas. Né? Veja que é para um determinado grupo de pessoas, não para ela. Pelo jeito, ela não ganhava. Talvez ela fosse sustentada por esse grupo de pessoas, mas o lucro não era para ela. Né? O que acontece? Paulo e Silas, através da pregação, através da ação espiritual da igreja, este sistema ele é desconstruído. Ele deixa de existir. Quando Paulo expulsa o demônio da mulher, o que aconteceu? A esperança de lucro também vai embora. Acabou o lucro. Então, esse sistema, é isso que é importante a gente entender, queridos. A história está dentro da história da igreja. Né? O sistema de lucro estabelecido pelo demônio acabou, deixou de existir. O que aconteceu? Perseguição contra a igreja.
né? Vamos lá? Por isso que eu li aqui, ó, percebendo que a sua, verso 19, percebendo que a sua esperança de lucro se tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e ali começaram a falar um monte de coisa, está escrito aí nos próximos versículos, começaram a falar um monte de coisas, de inverdades, que Paulo não estava pregando costumes, Paulo estava pregando o evangelho, e muito pelo contrário, até por aquilo que nós vimos no próprio capítulo 15 e no próprio capítulo 16, o evangelho, ele não tem como objetivo, ele não está muito preocupado em modificar os seus costumes, ele tá preocupado em modificar o seu comportamento espiritual diante de Deus, né? Então, esse não tinha nada a ver com costumes. Paulo não estava pregando costumes, Paulo não estava exigindo mudança de costumes. Paulo estava pregando um evangelho que estava transformando a vida das pessoas, né? Só que eles falaram outras coisas, né? E levando-os aos magistrados, verso 20, e levando aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Não perturbando a cidade, nada, né? A cidade estava alegre, pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam agora vivendo a alegria da salvação, só que, eles não estavam interessados nisso, eles estavam interessados no lucro que eles deixaram de ganhar, né? Estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Então, falando mentiras aí, né? Vamos continuar? Verso 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados, ordenando-lhes que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de terem sido severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, amados, a igreja, ela sempre vai sofrer oposição. É isso que a gente precisa entender. Uma verdadeira igreja. Se você vê uma igreja, meu amado, se misturando, se aglutinando com as estruturas do mundo, abra o olho, bem grande. Que igreja é igreja? Igreja é um grupo de pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus, né? Então, nós não podemos nos aglutinar, nós não podemos permitir, por exemplo, que suba num altar da igreja coisa diferente de pregação do evangelho. Por isso que na nossa igreja não sobe político, né? No altar da nossa igreja. Pode aparecer qualquer um, pode aparecer o presidente da República. Vai sentar no banquinho e ouvir a mensagem. Se quiser, se não quiser, pode ir embora. Mas se quiser, vai sentar no banquinho, ouvir a mensagem do evangelho. Sabe por quê? Porque na comunidade evangélica, a geração da conquista, sabe quem é o Senhor, quem é o rei, quem é o dono, quem manda? É o Senhor Jesus. O nome dele está aí no púlpito da nossa igreja. Ele é o leão da tribo de Judá, né, e o Cordeiro de Deus, né, a estrela da manhã. Ele é o nosso Senhor. É ele que manda. Amém, querido? É ele que manda. Todos nós somos servos, ok? Então, Paulo, ele tinha essa visão e sofreu por ela, infelizmente sofreu por ela, foi jogado no cárcere. Mas aí tem, né, Deus está com a gente, amado. Eu quero dizer uma coisa, Deus está contigo. Você que está no YouTube, Deus está contigo. Olha só, presta atenção. Verso 25. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Não sou eu que estou falando, não. Outra coisa, para você que não pertence à comunidade, a nossa escola bíblica de discipulado é assim, tá, irmão? Aqui a gente não fica falando de teologia, de Calvino, de Armínio, de Memnon Simon, de John Wesley, de nada disso, não. Aqui o assunto é Jesus. Aqui a gente é apaixonado por Jesus e pela palavra dele. Vamos lá?
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Não foi só de Paulo e Silas. Vou repetir. De todos os presos se soltaram. Amém ou não? Todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou e, quando viu abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, né? Então ele olhou, viu aquela situação, viu, né, as cadeias, os grilhões todos abertos. O que é que ele fez? Tirou a espada. Vamos matar, né? Vamos matar porque vamos matar. No dia seguinte, quando as autoridades da cidade vierem aqui, não verem preso nenhum, eles vão matar, né? Tem até corinho que conta, né? A gente já cantou aí na igreja, corinho que conta essa passagem bíblica, né? Então ele tira a espada: eu vou me matar, porque todos os presos estavam livres. Mas olha só o que aconteceu. Isso é a importância de louvar, tá? Por isso que aí o Ministério de Música, aí, o ministério, chamado Ministério de Louvor da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, ele é muito valorizado como todos os ministérios, mas o Ministério do Louvor tem um lugarzinho especial no coração da liderança da igreja, dos pastores da igreja. Porque eu entendo, meu irmão, por que Paulo e Silas estavam fazendo? Estavam louvando. Talvez Paulo não fosse nenhum cantor como Elaine né? Como o Jota pessoas que cantam bem, como o Alex cantam bem aí na igreja, né? Talvez não fosse um cantor assim, né? Mas estava louvando lá do jeito dele, né? Todo desafinado, mas estava louvando a Deus, né? E aí, meu irmão, quando você louva a Deus, o que é que acontece, meu irmão? Deus, ele vem ao teu socorro, Deus, ele vem te ajudar. Então, louve a Deus que você move o sobrenatural, né? Verso 26, né? Verso 28, digo. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então veja que não foi só Paulo e Silas que ficaram na prisão, não. Eu não sei como é que Paulo fez isso, e não foi Paulo, né? Foi o próprio Senhor Jesus. Todos os presos permaneceram ali. Eu acho que todo mundo já tinha aceitado a Jesus ali, por causa daquilo que aconteceu. O carcereiro pediu luz. Entrou correndo e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda. Então, por isso que eu falo, quando você aí, no Salt aí, ou no próximo Salt que vai ter, que é da Páscoa, né? Creia no poder do louvor verdadeiro, daquele louvor que vem de dentro, né? Não daquele louvor que quer ganhar dinheiro, não, mas aquele louvor que vem de dentro. Né? Paulo, ele não pregou o evangelho, gente. Paulo estava fazendo o quê? Louvando. E aí algo do sobrenatural aconteceu naquela prisão, certo? O maior milagre, querido, não foi o lugar tremer, o maior milagre não foi todos os agrilhões, todas as prisões serem abertas, todos os agrilhões serem abertos. O maior milagre não foi, querido, nenhum preso fugir. Isso tudo foi milagre, mas o maior milagre não foi esse. O maior milagre foi esse aqui. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Esse foi o maior milagre, né? Milagre que aconteceu na vida do carcereiro. Ele já tinha aceitado a Jesus, ele só queria saber o que é que ele precisava fazer. Amém? Então, acredita, olha. Acredita, comunidade evangélica Geração da Conquista, acredita todos aqueles que me ouvem e veem aqui no YouTube, a força do louvor, não é aquele louvor que vem de dentro, aquele louvor, sabe? Então, comunidade, façam aí os seus trabalhos,
acredite no louvor e pessoas vão entregar suas vidas para Jesus, como o carcereiro aqui deste lugar, vão chegar para vocês no final das pregações feitas pelo louvor e vão perguntar para vocês: irmãos, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para entregar minha vida para Jesus? Como é que a gente entrega a vida para Jesus? E aí vocês explicam, do jeitinho que Paulo fez aqui, verso 31. Vamos lá? Verso 31. Responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Amado, se você não se emociona com um negócio desse, né? Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. É muito bonita essa passagem, amém, irmãos? Da história da igreja. É muito lindo isso aí, irmãos. Se você está acompanhando comigo, se você está com o coração na palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, é muito lindo isso aí. É muito lindo, é lindo demais isso aí. O que eu faço? Como é que eu entrego minha vida para Jesus? O que eu devo fazer para ser salvo? Eu não entendo o que aconteceu aqui. Portas de ferro foram abertas, prisões foram abertas, né? Aquilo que estava fechado e era impossível de abrir foi aberto por causa do poder do louvor. Então, o que eu devo fazer para entregar minha vida para Jesus? E aí a resposta que você vai dar aí na comunidade também, aí para todos do Alvorada e da cidade de Manaus, que está do Brasil, através do YouTube, do mundo, né? Através do YouTube. Igreja, acredita, vocês podem fazer isso em nome de Jesus. Vocês vão falar assim para as pessoas: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e todos aqueles da sua casa, seus filhos, seus parentes, seu marido. Amém? Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Opa! Amém, Jesus? Então, olha só, Paulo estava preso e ganhou gente para Jesus. Coisa linda isso aí, meu irmão. Ô, Jesus dos crentes. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Sabe, irmãos, é um misto. Meu sentimento agora é um misto de alegria, né? Assim, de uma alegria muito grande de ver o poder do Senhor Jesus. Como é lindo, né? Olha só que conversão maravilhosa. Que conversão maravilhosa, que coisa linda isso aqui. E uma tristeza, porque hoje a igreja ela está vazia disso. Recuperemos isso, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela comunidade evangélica Geração da Conquista, sabe por quê? Porque a gente sonha com isso, amém, irmãos? A gente sonha com isso. De ver as pessoas se entregando assim, ó, para Jesus, simplesmente porque a gente louvou a Deus. Simplesmente porque o nosso louvor foi verdadeiro, real e sincero. E aquilo que é real, verdadeiro e sincero toca o coração das pessoas. Não por nós, mas pelo Espírito que opera em nós. E pelo Espírito que vai operar em você e que opera em você, vai tocar aí no coração das pessoas que estão no Alvorada, em Manaus, e através do nosso canal, na vida de muitas pessoas espalhadas pelo mundo. Eu creio em nome de Jesus e oro por isso. Amém? Oro por isso. Vamos continuar, queridos? Vamos terminar o capítulo. Hoje, gente, eu preciso terminar, né? Vocês têm que fazer almoço ainda. Aleluia. Vamos lá. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro
com esta ordem: solte esses homens. Olha só que coisa tremenda. Jesus não agiu só no cárcere, não. Jesus já agiu lá fora. Eles já estavam soltos. Então a ordem foi cumprida antes dela chegar. Amém? A ordem de soltar os homens foi cumprida antes dela chegar. Quem é que faz isso, gente? Só o Senhor Jesus. Só Jesus faz um negócio desse. Mais ninguém. Eu não conheço ninguém que faz um negócio desse. Só Jesus. Olha só. Quando amanheceu, os magistrados... Eu estou no verso 35, tá, queridos? Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente. Não. Venham, eles mesmos, e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Gente, que coisa linda a gente estudou hoje. Até pedido de perdão de quem bateu. Jesus providenciou. É assim que Deus faz, né? Eu espero que esse capítulo tenha falado profundamente ao teu coração, como falou ao meu, né? E nós vamos ficar por aqui, por hoje. Eu não quero me alongar muito, né? Até porque os irmãos já comemoraram aí o aniversário da Renatinha. Mas, amados, interessante, né? Olha só, percebe, igreja? Não notaram nada de conexão entre o que a gente estudou e o que a comunidade viveu com o Salt no último domingo? Perceba que o estudo do carcereiro e do louvor que Paulo e Silas fizeram, Deus parece que reservou para o domingo depois da cantata do Salto. Tipo assim, para demonstrar para a gente, olha, vocês estão no caminho certo, vamos continuar fazendo isso? Creio nisso. Gente, isso é Deus falando com a gente, amém? Você crê? Dá uma salva de palmas aí, em nome de Jesus aí na comunidade. Isso é Deus falando com a gente, né? Você que está no YouTube, você que vai ver esse vídeo, né? Creia no Senhor Jesus. Né? Que o seu louvor seja um louvor como aquele que a comunidade evangélica Geração da Conquista lá em Manaus está procurando fazer. Seja um louvor lá do fundo do coração, né? Você louve a Deus, e o sobrenatural acontece, louve a Deus, mas louve de verdade. Às vezes você vai louvar aqui e vai louvar aqui. Muitas vezes você não vai estar podendo abrir a boca, mas você está louvando aqui dentro e está louvando aqui. E Deus vai estar movendo no sobrenatural e vai estar movendo no natural para que você seja abençoado. Eu creio nisso, irmãos, em nome de Jesus, porque Deus mostrou para a gente agora com essa lição, logo depois. Eu não preparei isso, eu continuei lendo. Isso aí é Deus, meu irmão, porque a coisa é assim, a gente pega o livro-texto, abre o livro-texto, por um acaso é a palavra do próprio Deus, e é ele que dirige a história, e ele dirigiu a história deste domingo para que nós falássemos do louvor de Paulo e Silas, depois do louvor que a comunidade fez lá na cidade do Alvorada com o Salto. Então, que Deus abençoe mais uma vez, você do YouTube. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de indicar esse vídeo para as pessoas. E, mais uma vez, em nome de Jesus, quero profundamente colocar aqui a minha alegria
a alegria, o orgulho, a satisfação de ser pastor da comunidade evangélica Geração da Conquista, uma igreja que tem trago aí muitas alegrias para a gente mesmo. Fiquei muito feliz. Vocês não sabem como eu me senti orgulhoso de ser pastor dessa igreja, né? Porque eu estava assistindo um programa dominical na televisão transmitido pela comunidade. Então, a todos vocês aí, desde o vice-presidente, que é o nosso irmão Jefferson aí, diácono de nossa igreja, até toda a estrutura, né, o pessoal de mídia, até aquele irmãozinho que levou a caixa de som lá para fora da igreja. Todos vocês contribuíram para que a glória de Deus fosse manifesta aí no bairro do Alvorada. Que Deus abençoe grandemente vocês. Estarei orando já já estarei orando em relação ao próximo SALT, né? Vai ser Páscoa, né? E eu muito provavelmente estarei aí pessoalmente, né? Porque será ano que vem, então estarei aí pessoalmente, eu e a pastora, né? E aí eu vou participar. Ah, pastor, o senhor vai participar? Vou, meu irmão, mas eu quero participar, sabe como? Eu só quero carregar a caixa de som lá para fora. Só isso. E quero deixar vocês fazer, porque foi muito lindo. Agradecer aí a Elisângela, a todos que foram envolvidos, tá? Eu estou citando esses nomes, mas eu quero agradecer, assim, numa dimensão maior, a comunidade evangélica Geração da Conquista. Moisés, Nilceia, enfim, todos aqueles, a irmã Clice, aqueles irmãos que têm se envolvido aí. Creia, amados, cada coisinha que a gente faz para o Evangelho de Cristo, né? Deus está vendo, Deus está contabilizando isso a nosso favor, né? Então, é com muita alegria, eu quero dar um abraço em vocês, né? Vocês me deixaram muito feliz, né? Eu vou ter um Natal maravilhoso, eu tenho certeza, porque a gente vai estar com a lembrança, né? A gente vai estar, tem umas visões do Salt, né? Estou tirando onda mesmo, estou tirando onda aqui. O vídeo de vocês aí, estou mostrando, essa aí é minha igreja. O pessoal, pastor? É minha igreja. É onde? É lá em Manaus, bem pertinho. Né? Se quiser visitar, é só pegar um avião e ir para lá. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que esse estudo venha falar muito ao seu coração, né? E não esqueça, a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo estudo. A paz.